Leito é um soldado feio e inútil que ficou preso em um mundo abandonado devido a ter o mesmo QI que os fãs de One Piece. No entanto, ao tentar se estabelecer em uma vida normal no novo mundo, ele percebe que é o mais forte e decide derrotar todos. Enquanto a Aliança Galáctica da Humanidade finalmente se estabelece em um novo mundo chamado Avalon. Apesar de ter passado vários milênios viajando pelas galáxias e combatendo ameaças para encontrar um novo lar, mais problemas aguardam, pois agora eles têm que lutar contra uma civilização inteira de monstros espaciais impiedosos. Felizmente, séculos de crescimento tecnológico lhes deram as ferramentas necessárias para criar um exército altamente avançado para defender seu novo lar. Entre os milhares de soldados jurados a proteger Avalon está Leito, que acabou de acordar de um sono profundo em seu traje de batalha e fica preocupado ao pensar que já estão na frente. Linha. Após um comandante ligar para dar ordens de formação, a IA em seu traje o atualiza sobre o status atual de sua frota, enquanto eles se preparam para viajar através de uma buraco de minhoca. Depois de uma rápida avaliação do traje, Chamber informa a Leito que ele está elegível para um descanso de um mês após a missão e pergunta se ele finalmente aproveitará a oportunidade para perder seu cartão de virgem. Leito então afirma que já esqueceu há muito tempo como é a vida de uma pessoa comum, antes que o comandante o instrua a se concentrar porque estão prestes a lançar seu ataque mais perigoso até agora. Assim que Leito e os outros soldados se posicionam, todos começam a voar para o buraco de minhoca. Ao voarem para o outro lado, eles imediatamente carregam os blasters e iniciam um ataque em grande escala contra uma lula do tamanho de um planeta equipada com seus próprios blasters. Quando seus mecanismos de defesa se ativam para contra-atacar a onda interminável de disparos, Leito e os outros soldados começam a fazer manobras evasivas enquanto ainda disparam tudo o que tem para impedi-la de usar seu destruidor de mundos. Canhão. Após eles dispararem um feixe espiral comicamente grande que neutraliza a lula, todos os soldados começam a atirar diretamente na colônia de monstros espaciais e também se armam com naves de batalha para contra-atacar. À medida que a luta se intensifica, Leito decide se concentrar, mas, poucos segundos depois, a lula apocalíptica regenera-se e liberta um único disparo que elimina metade da frota em um instante. Com o mecanismo espiral destruído também, o comandante ordena uma retirada para que todos possam voltar pelo buraco de minhoca antes que ele se desestabilize. Quando a unidade de Leito se junta ao comandante para a retirada, ele percebe que um grupo de outros soldados ficou sem artilharia para lutar. Voltar, então ele decide lutar contra os monstros e ordena que Chamber ajuste seu traje para a potência máxima. Apesar de destruir facilmente centenas de monstros espaciais em questão de segundos, eles continuam a sobrepujar seus companheiros. Ao ver um deles prestes a ser devorado, ele tenta ajudar, mas é atacado também. Felizmente, o comandante o salva e diz que a única escolha é recuar antes que os monstros cheguem ao núcleo que estão usando para estabilizar o buraco de minhoca. Enquanto ambos voam em direção à nave-mãe, o comandante Covell vê que os monstros estão seguindo de perto e decide ficar para trás e mantê-los ocupados. Quando Leito lembra de que eles precisam de um comandante, Covell lhe diz que seu tempo de batalha já acabou e faz ele prometer voltar em segurança antes de voltar para enfrentar os monstros. Leito então decide obedecer a sua última ordem, mas assim que se aproxima para atracar na nave-mãe, um dos monstros agarra-se ao seu traje. Enquanto a nave-mãe é puxada para o buraco de minhoca, Leito consegue destruir o monstro, mas perde o controle e acaba caindo no lado errado do buraco de minhoca. Em algo que parece ser uma velha fábrica 6 meses depois, uma garota chamada Amy corre pela instalação desgastada com seu esquilo e finalmente chega a uma sala onde alguns caras estão obcecados em invadir o traje de Leito. Depois de correr até uma mulher atraente chamada Bellows para entregar o contrato que lhes permite alugar o espaço, ela pergunta a um cara chamado Pinion se eles sabem o que o traje é. Ele então explica como eles passaram horas sem conseguir retirar nenhum parafuso antes de mostrar a ela uma inscrição no traje e dizer que nem sabem em que língua está. Enquanto ele tenta renegociar o pagamento com Bellows por ajudar a retirar isso de a água, Amy olha mais de perto e diz que pode ser ativado de repente. Pinion então tenta provar que é apenas um transformador de baixo custo sem valor, mas quase esmaga os dedos dos pés na processo. Depois que ele diz para ela parar de esperar algo interessante disso, ela decide ir terminar suas entregas do dia e promete viver se eles encontrarem algo. Justamente então, Leito, que ainda está dentro do traje, é acordado da hibernação por Chamber e percebe que esteve roncando por 6 meses antes de Chamber mostrar-lhe Pinion e outros e diz que o acordou para saber o que fazer sobre a tentativa patética deles de entrar no traje. Leito fica mais curioso sobre a língua deles, então Chamber diz que é uma antiga que ele ainda não conseguiu decifrar devido a uma falta de informação. Depois de explicar como eles se separaram da aliança e dizer que não conseguiu descobrir a localização deles, Chamber pergunta se precisam eliminar Pinion e seu esquadrão de cabeças ocas. Mecânica. Leito então diz que seria inútil porque precisam aprender mais sobre o local em que estão, mas em vez de sair do cockpit para cumprimentar, ele decide esperar até que todos saiam antes de sair. Poucos momentos depois, Pinion volta com Amy, que aparentemente não podia esperar para ver o traje novamente. Ele mais uma vez diz a ela para não esperar nada divertido, mas ao ver pegadas, ele pega a maior chave de grifo da caixa de ferramentas.
Lutar. Nesse momento, Leito agarra Amy e ameaça explodir a cabeça dela, mas Pinion fica confuso com sua linguagem e tenta atacar. Depois de quase derreter seus pés, Leito joga seus bolos perfeitos por cima do ombro e sai correndo. Então Pinion corre atrás dele e soa o alarme para acordar todo mundo. Enquanto corre pela instalação, Leito pede a Chamber para fazer uma análise para descobrir o que é, e para em um ponto para bater nos bolos de Amy com sua arma para que ela continue xingando o tempo suficiente para Chamber entender a língua deles. Enquanto Pinion chama uma garota chamada Ridget para explicar a situação, o resto de sua equipe encontra Leito, mas ele consegue escapar e chega à borda do navio antes de congelar em choque ao ver um oceano sem fim à sua frente. Depois que o esquilo de Amy a ajuda a se libertar, ele tenta capturá-la novamente, mas vê que está cercado, então diz ao Chamber para tirar a armadura. Enquanto Pinion e os outros tentam entender tudo, Chamber analisa rapidamente o sistema solar e diz a Leito que eles estão realmente na própria Terra, onde a humanidade se originou há eras atrás. Nesse momento, eles são cercados por todas as armaduras mecânicas enferrujadas a bordo, então Chamber pousa na frente de Leito para mantê-lo. Protegido, quando Pinion e os outros se preparam para atacar, Chamber sugere eliminá-los primeiro, mas Leito faz com que ele diga a todos que eles não têm intenção de harm. Ridget então intervém para perguntar quem é Leito, então Chamber ajuda a traduzir antes de dizer a ela para se juntar à aliança e lutar contra o espaço. Monstros. Ridget entende mal e sinaliza para todos ficarem prontos com suas armas antes de perguntar sobre a segunda pessoa no cockpit. Mais tarde naquele dia, Amy termina suas entregas e se encontra com Ridget, que então pede sua opinião sobre Leito, já que ela teve mais contato com ele. Depois que ela diz que Leito parecia principalmente um cachorro perdido que acabou de escapar de casa pela primeira vez. Desta vez, Pinion lembra de como foi fácil para o seu traje destruir o hangar. Então Ridget pergunta se ele percebeu algo enquanto tentava desmontá-lo. Ele então explica como nada conseguia entrar no traje. E Bellows também diz que só o pegou por causa de como ele era bom, parecia. Enquanto ela começa a discutir com Pinion sobre o equipamento que foi estragado ao puxar o traje do oceano, Ridget diz ao comandante da frota Ferlock que a melhor aposta dele seria desmontar o traje e usar sua tecnologia para tornar suas armas ainda mais fortes. Pinion sugere ainda jogar Leito na água, mas Ferlock diz que seria estupidez se voltassem contra ele agora, pois ainda não fazem ideia do que ele é capaz de fazer. E nesse momento a Chamber começa a elaborar planos para assassinar todos a bordo e diz a Leito que eles poderiam transformar toda a frota em um cemitério flutuante se ele deseja. Leito ainda rejeita a ideia e lembra-o que a única maneira de descobrirem a localização atual é aprender mais sobre o próprio planeta. Ele também lembra Chamber que a Aliança está sempre em busca de planetas habitáveis, então Chamber concorda em pausar o plano de genocídio, mas sugere retornar à hibernação para preservar seus recursos. Mais tarde, Amy tenta continuar fazendo entregas, mas suas amigas Melt e Saya a interrompem para perguntar como foi ser sequestrada por Leito. Depois de afastá-las, ela parte com o wingsuit enquanto Bellows e sua equipe se separam da frota para procurar mais itens raros no local onde pegaram Leito. Vários minutos depois, Amy volta para casa para ver seu irmão doente, Bevel, que então pergunta sobre o que aconteceu com Leito. Depois que ela conta tudo sobre Leito e diz que só puderam falar com ele por causa do cara que traduzia de dentro do traje de batalha, Bevel fica animado e diz que eles provavelmente vieram de espaço. Amy fica confusa e lembra a ele que encontraram a armadura no oceano, mas Bevel conta a ela sobre as histórias antigas das pessoas que escaparam para as estrelas quando a Terra ficou completamente congelada. Horas depois, Amy vai falar com Leito e Pinion continua a tagarelar sobre como isso é perigoso, até que Ridget pergunta se ele quer substituí-la. Depois que Chamber certifica-se de que ela representa pouca ou nenhuma ameaça, Leito caminha em direção a ela e observa enquanto ela tira um peixe do almoço. Pacote. Ele inicialmente suspeita que seja algum tipo de veneno até ela engolir metade e tirar o osso, antes de lhe entregar a segunda metade. Após ele come, ela se apresenta e pergunta de onde ele veio. Chamber então traduz para ele e faz o mesmo para ela, enquanto ele explica que eles caíram de algum lugar no espaço. Muito tempo depois, todos a bordo da nave se sentam e prestam muita atenção, enquanto Leito explica a guerra que eles têm lutado por anos. Quando Amy elogia Chamber por ser um bom tradutor e diz para ele sair da nave, Leito leva-a para que ela possa ver que ele é realmente apenas uma IA que apoia suas missões. Conforme ela fica muito mais animada para saber mais sobre ele, Chamber pergunta o que ela sabe sobre a história da Terra. Então ela conta que ficou completamente congelada eras atrás, devido a uma mudança na radiação do Sol, e acabou coberta de água depois que tudo derreteu. Longe. Ela explica mais sobre como eles agora sobrevivem unindo navios para criar uma frota, enquanto enviam equipes para levantar navios antigos para encontrar mais recursos. Enquanto continuam conversando, Leito nota uma parte da água brilhando, então ela explica como eles seguem os raios para canalizar sua eletricidade pro frotas. Quando se aproximam, ele percebe que o céu está limpo e diz a Chamber para triangular sua localização a partir das estrelas, mas ainda assim não consegue obter uma leitura precisa. No dia seguinte, na sala de controle da frota, Amy conta a Ridget e aos outros comandantes sobre Leito, mas eles se recusam a acreditar que ele é um soldado que passou a maior parte da vida lutando contra gigantes espaciais.
lulas. Embora todos concordem que deixar Leito vagar livremente não traz nenhuma vantagem para a frota deles, a tripulação de Belos começa a procurar por tecnologia mais avançada na água antes que ela veja navios piratas se aproximando. Naquele momento, Leito acaba de decidir ficar na frota até que o sinal de emergência seja captado pela Aliança. Nesse instante, ele ouve o sistema de alarme disparar quando a equipe de Belos é atacada pela frota pirata e percebe que estão gravemente em desvantagem numérica. Enquanto Verloc tenta encontrar uma solução, Amy corre até Leito e implora para a ajuda dele, então ele concorda e diz a Chamber que lutar por eles será uma boa maneira de ganhar vantagem. Até então, a tripulação de Belos já está cercada, e o pirata líder a agarra para oferecer um lugar na sua frota porque o chefe deles gosta dela. Depois que ela recusa, ele arranca a camisa da assistente dela e ameaça manusear o gato dela em seguida, antes de ouvirem Leito se aproximando. Assim que Chamber localiza cada pessoa a bordo, ele dá a ordem de matar e vaporiza todos os piratas em um instante, enquanto também explode seus navios. Depois de se certificar de que Belos e sua equipe estão bem, ele voa de volta para a frota Gargantia para dizer a Amy que eles não precisam mais se preocupar com os piratas. Em vez de agradecê-lo, ela percebe que o que ele disse sobre ser um soldado é verdade e foge. Vários minutos depois, Belos explica o que aconteceu aos outros. Então Rigid diz a Verloc que deixar Leito ficar iniciará uma guerra com os frota pirata. Pinion sugere novamente jogar Leito na água e roubar o traje, mas Verloc decide esperar e ver como os piratas respondem. Logo em seguida, Belos encontra Amy e pede sua ajuda antes de ambas usarem o traje com asas para chegar até Leito. Ele imediatamente se prepara para disparar, mas ela rapidamente se desculpa pela reação estranha anterior antes de Belos se apresentar e oferecer a ele um frango inteiro. Enquanto começam a prepará-lo, ela pergunta por que ele fumegou todos os piratas. Então ele a lembra que foram eles que atacaram com máquina. Armas. Belos então se lembra que ele é um soldado e explica que tirar uma vida humana é um grande tabu na Terra. Quando ele pergunta por que todos têm armas se matar é tão grave, ela diz que é a única maneira de demonstrar uma vontade de lutar de volta sempre que os piratas ataquem. Ela ainda admite que podem precisar da ajuda dele novamente e entrega-lhe um transceptor antes de voltar para o navio. Amy então diz a ele para considerar viver com eles no navio e agradece adequadamente por ter salvado Belos antes de ir embora. Até então, a notícia da pequena missão de resgate de Leito finalmente chega ao comandante do mal com sabor de baunilha da frota pirata, Hakaj. Enquanto ela começa a planejar sua vingança, Marosh tenta explicar o quão perigoso é o traje de Leito, mas ela diz para ele não se preocupar e jura incendiar todo o frota de Gargantia. Momentos depois, uma nave de reconhecimento avista a frota deles e informa a um terceiro comandante de frota, que então decide se juntar a Gargantia. Quando Verloc e os outros ouvem sobre isso, descobrem que Hakaj está a apenas algumas horas de distância, então Verloc decide revidar porque uma tentativa de fuga seria impossível. Seus comandantes assistentes imediatamente o lembram de que estão em grande desvantagem numérica, então Rigid sugere negociar em vez disso, mas Verloc lhes diz que Hakaj está definitivamente atrás de sangue. Belos então sugere obter ajuda de Leito e pergunta se ele ouviu tudo pelo transceptor. Depois de pensar um pouco, Verloc diz a Rigid para definir os termos. Então ela começa perguntando a Leito se ele é forte o suficiente para destruir todo o seu frota. Quando ele diz que seria muito mais fácil do que um treino de tiro, ela pergunta por que ele quer ajudá-los. Então, ele explica como a conversa com Belos e Amy o fez perceber que obter informações enquanto vive com eles é sua melhor aposta para conseguir de volta para casa. Vendo nenhuma outra opção, Verloc concorda em deixá-lo ajudar. Assim, ele leva a nave de volta para o hangar e discute táticas com Rigid enquanto Pinion dá uma olhada dentro do cockpit e quase frita suas partes íntimas. Horas depois, todos a bordo da Gargantia começam a se posicionar e Hakaj e sua frota se aproximam de sua localização. Ao ver que todas as luzes foram cortadas, ela se pergunta se estão planejando uma surpresa, mas o bandido farejador de Cracas que ela contratou afirmou que isso não será um problema, porque eles lutam melhor à noite. No momento seguinte, Leito ilumina o céu acima deles para revelar sua localização, então eles começam imediatamente a disparar para atingi-lo. Vendo isso, a terceira frota começa a disparar contra Hakaj, e os homens dela também respondem ao fogo. Dentro de minutos de combate, a frota de apoio começa a perder navios. Então, Leito decide entrar na diversão e destrói o máximo de navios piratas que consegue sem dissolver nenhuma das piratas. Enquanto Marosh atualiza Hakaj sobre o estado, ela se anima e dá a ordem para lançar o ataque surpresa. Nesse momento, as tropas a bordo do Gargantia avistam algo se movendo na água antes que vários submarinos implantem centenas de trajes mecanizados para emboscá-los. Enquanto eles também implantam seus trajes mecanizados para contra-atacar, Leito vê os danos sendo causados ao navio bem antes de Hakaj decolar repentinamente em um traje mecanizado de surf. O capitão da terceira frota vê-a se aproximando e dá ordem para atacar, mas ela facilmente salta sobre o navio deles e carrega seus propulsores para passar voando por todos os ataques. Depois de colidir com o navio do comandante Verloc, ele diz a Rigid e aos outros para escapar porque ela estará mirando apenas para ele. Assim que ela chega perto da janela, Leito agarra-se nas costas dela para detê-la. Mas então ela o segura no lugar antes que seus escravos apaixonados prendam um arpão em seu traje e tentem arrastá-lo para a água.
Leito então puxa de volta e ordena que Hakaji se renda, mas ela diz que preferia morrer. Então ele os gira até a Força G fritar o cérebro dela antes de jogá-los para dentro da oceano. Após a retirada dos piratas, Rigid pergunta a Faylock qual será seu próximo passo com Leito, mas ele diz para ela tomar a decisão em seu lugar. No dia seguinte, Rigid lidera todos na frota para começar a fazer reparos nos navios danificados. Depois que alguns dos caras pedem para Leito ajudar a mover a carga, ele dá ordem a Chamber, que então tenta levantá-la com o traje e acaba puxando todos os contêineres junto com ele. Depois de uma corda enroscar no traje, ele cai. Então, Leito corre para cortá-la, mas eles pará-lo. Então ele pega uma fatura que caiu do seu bolso e se lembra de mais cedo naquele dia, quando Rigid lhe deu permissão para viver em uma barco abandonado. Quando Amy disse que o barco era muito velho e enferrujado para ele viver confortavelmente, ele disse que não seria um problema desde que tivesse seu traje de batalha em câmara. Ela então entregou a fatura e disse que ele tinha que trabalhar para os caras do Pinion como pagamento por destruir o hangar. Mais uma vez, Amy ressaltou como estavam tratando-o injustamente e lembrou a Rigid que ele acabara de salvar a vida de todos eles, mas ela afirmou que isso era totalmente irrelevante, já que também tinham concordado em deixá-lo ficar. Rigid explicou ainda que eles não cobrariam por artigos essenciais, assim como o imposto pago por carregar o traje de batalha por toda parte. Quando Amy perguntou se ele estava bem com isso, ele afirmou que não seria um problema, mas começou a se arrepender disso enquanto os mecânicos continuavam dando ordens a ele como se fosse um escravo. Enquanto Chamber controla o traje de batalha para mover a carga novamente, um mecânico chamado Léo pergunta se eles também podem dar comandos a Chamber para situações em que Leito não está disponível para dar as... Horas depois, Amy aparece para entregar correspondência a Pinion, e vê Chamber ainda movendo a carga enquanto Leito descansa longe do sol. Enquanto ela tenta entender o que ele está fazendo, Pinion começa a falar sobre jogá-lo ao mar novamente. Então, ela o chuta e diz que ele deveria dar um desconto para o garoto perdido do espaço. Nesse momento, Leito se distrai com o barulho de todos os pequenos brincando e se pergunta por que eles não estão sendo levados para campos de treinamento para se prepararem para a batalha. Depois, Chamber o lembra de que eles não estão em Avalon. Mas, Amy aparece para perguntar o que ele está fazendo e fica curiosa sobre a garra com a qual ele tem mexido. Communication Leito afirma nem saber por que continua fazendo buracos naquilo e oferece a ela como presente. Então, ela agradece e sugere dar uma volta, já que ele não tem nada mais para fazer. Enquanto caminham pela frota, ela diz a ele como o lugar está sempre animado por causa de todas as famílias vivendo juntas. Mas ele fica confuso e diz que eles não têm isso em Avalon. Ela então se lembra da obsessão do Bevel com o espaço e pergunta se ele gostaria de conversar com ele antes de dizer que ele provavelmente teria encontrado um jeito de ir até lá se não fosse por sua doença cardíaca. Ao ouvir isso, Leito pergunta se falar com Bevel o ajudará de alguma forma porque geralmente se livram de indivíduos doentes e inúteis em Avalon. Depois de dizer que seu planeta natal soa como um horror interminável, filme, Emily fala sobre um médico que poderia ajudar com quaisquer perguntas que ele tenha sobre a Terra. Minutos depois, ela o leva a uma biblioteca e o apresenta a Ordum antes de sair para terminar de fazer entregas. Ordum imediatamente pergunta sobre Chamber e diz que perderam tal tecnologia avançada há muito tempo antes de pegar uma cadeira para ouvir suas perguntas. Quando Leito pergunta sobre um caminho de volta para a Aliança, Ordum tira um livro antigo sobre viagens espaciais para mostrar a ele que a única informação que tem sobre isso é muito antiga e desatualizada para ajudá-lo. Ele percebe como isso deixa Leito chateado e pede desculpas. Mas Leito aceita que não é culpa dele e pergunta por que a frota deles é tão inútil. Odom fica confuso com a declaração. Então Leito explica que nunca viu uma organização que permita que seu povo vagueie livremente sem missões ou tarefas para se fortalecer. Depois de rir disso, Odom diz para ele conversar com Bevel para entender completamente por que eles parecem tão imprudentes. Mais tarde, naquele dia, Amy o leva de volta para sua casa, e Bevel fica animado ao ver o rosto de Leito pela primeira vez. Ele também expressa quão curioso tem estado sobre Chamber. Mas assim que Leito tenta pedir informações, Cia e Melt aparecem e perguntam a Amy se ela o levou para casa para experimentar sua carne espacial. Ela imediatamente os cala e promete voltar em breve antes de arrastá-los para fora, para que Leito possa ter algum tempo a sós com Bevel. Depois de ele contar a Bevel sobre a Aliança e como eles têm lutado contra monstros espaciais por eras, Bevel pergunta se eles alguma vez se cansam, mas ele diz que aqueles que se cansam acabam mortos. Bevel então pergunta se ele se adaptou à vida na frota, mas Leito diz que sua confusão só aumentou, antes de falar sobre como eles são imprudentes e preguiçosos demais para funcionar adequadamente como uma organização. Quando Bevel diz que a frota é, na verdade, apenas um grupo de pessoas concordando em viver juntas sem nenhum propósito grandioso, além de estarem vivas, Leito diz a ele que uma existência tão desperdiçada nunca seria tolerada na Aliança. Ele e Chamber dizem ainda que o único propósito da humanidade é destruir completamente todas as criaturas espaciais opositoras e garantir a sobrevivência. Mas então Bevel pergunta o que eles farão depois de destruir completamente os monstros espaciais. Depois que Leito lhe diz que provavelmente ficará apenas fora de serviço enquanto aguarda novas ordens, Bevel diz que é exatamente isso que estão fazendo na frota, já que não há inimigo a destruir, exceto piratas e cracas. Mais tarde, Belos o encontra perdido em pensamentos novamente e o elogia por deixar Joe e os outros cuidarem do traje. Ele então pergunta se ele está sendo realmente útil.
para eles, e ela responde dizendo para ele relaxar e aceitar que não precisa ser um soldado com eles. De repente começa a chover. Leito fica chocado, pois nunca tinha passado por isso antes, então Chamber diz para ele não se preocupar. Belos então pede a ajuda deles para pegar um pouco da chuva, então eles olham ao redor para ver o que todos os outros estão fazendo antes de pegar a maior lona para coletar água. Pouco depois da chuva, Cia e Melt o veem sentado sozinho novamente e forçam a Mia a parar de trabalhar para que ela possa usar sua mágica nele. Depois de levá-lo de volta para sua casa para se secar, ela vai para a cozinha fazer chá enquanto ele conversa com Bevel sobre nunca ter experienciado a chuva antes. Bevel então menciona o que ele disse sobre pessoas doentes serem inúteis e explica como ele ser um vegetal de alguma forma torna a vida de Ami um pouco melhor. Enquanto Leito insiste em como ele seria inútil para a criança, Bevel pergunta por que ele transformou a garra do monstro em uma flauta se a aliança é completamente contra qualquer coisa além de treinamento e guerra. Leito então diz que nem tem certeza do que é uma flauta, mas quando Bevel toca uma melodia com ela, ele se lembra de ter feito uma para um garoto antes de ser enviado para o Green. Ceifeiro. Quando lágrimas caem de repente das suas cavidades oculares, Bevel pergunta se ele está bem, mas ele diz que ele está apenas confuso e pede a flauta. Novamente. Enquanto trabalha na flauta na manhã seguinte, Leito se lembra da conversa com Bevel e pede a Chamber para encontrar um trabalho que ele possa fazer na frota. Depois que Chamber diz que ele é completamente inútil fora de qualquer coisa relacionada ao combate, ele decide continuar trabalhando na flauta. Mas então Ami aparece e cumprimenta Chamber antes de dar uma olhada na flauta. Enquanto Leito continua chamando-a de peça inútil de lixo, ela diz para ele parar de menosprezar seu esforço, e a derruba antes de entregar o dinheiro que ele ganhou trabalhando com a equipe de Pinion no outro dia. Ao ver o quão confuso ele está, ela pergunta se eles não usam dinheiro no espaço, e ele explica que a aliança proíbe soldados de terem pessoais itens. Ele então expressa seu desejo de trabalhar e pede a ajuda dela para entender como conseguir um emprego. Depois de dizer a ele como seu trabalho como entregadora é importante para todos, ela sugere procurar algo que ele possa fazer para ajudar os outros e promete ajudá-lo. Minutos depois, ela o leva para ver um cliente regular, e após entregar sua correspondência, ela pergunta se ele precisa de mais um par de mãos, mas ele diz para tentar em outro lugar porque acabaram de contratar novos trabalhadores. Ami então garante a ele trabalho com os pescadores, mas depois de ver que todos estão à beira da pobreza extrema, ela decide tentar conseguir para ele um emprego regular de escritório com a Belos. Infelizmente, Belos diz a ela que não há como ele aprender a lidar com as faturas deles rapidamente o suficiente, e sugere que ele poderia ajudar em uma caça ao tesouro em alguns dias. Devido a um dia ocupado pela frente, Ami pede desculpas por ter que partir, mas ele diz que não será um problema e continua passando horas à procura de um emprego por conta própria. Depois de quase queimar o nariz com resíduos da fazenda, ele decide fazer uma pausa e pergunta a Chamber se encontrou algo que se encaixe em seu conjunto de habilidades. Nesse momento, ele ouve todos os motores desligando e pensa que finalmente chegou a hora de ser útil, mas Pinion joga uma camisa para ele, antes de convidá-lo para festa. Vários minutos depois, Ami e Bevel se juntam a ele enquanto Pinion carrega um grande pedaço de carne e fala sobre quanto tempo esperou pela calmaria. Ami então lembra de que a calmaria é na verdade mais como uma limpeza geral para a manutenção da frota e pergunta por que ele não está trabalhando com todos os outros. Assim que ele se gaba de ter um exército de trabalhadores leais fazendo o trabalho para ele, uma unidade de busca passa, e ele imediatamente se esconde enquanto continuam perguntando a todos onde ele... Quando Leito finalmente pergunta por que Pinion está tão animado com a calmaria, Ami explica como todos eles fazem uma pausa no trabalho habitual, e fazem um pouco de manutenção porque o vento diminui a ponto de a água se tornar calma. Quando finalmente chegam ao local para a festa de Pinion, Chamber pousa o traje de batalha e cria uma improvisada piscina, então as meninas imediatamente se despem e apertam suas jarras em Leito antes de despí-lo e tirar um momento para admirar seus abdominais definidos. Elas passam a maior parte da tarde brincando na água enquanto Bevel e Dr. Odom aproveitam a sombra. Minutos depois, Pinion finalmente monta a churrasqueira, mas vê que ainda não tem energia suficiente para fazê-la funcionar, então ele diz a Leito para ser útil. Depois que o traje de batalha incinera tudo na churrasqueira, Pinion percebe que também esqueceu o molho especial e decide enviar Leito. Quando ele se anima por finalmente ter um trabalho, as meninas perguntam a Pinion se enviar ele para a vovó do molho é realmente uma boa ideia, mas ele afirma que não será um problema e entrega as instruções. As garotas então montam uma sombra para aplicar protetor solar, mas ao fazer isso, Melt decide comer o mínimo possível para manter a barriga. Plano. Depois que Cia percebe que suas gordurinhas estão fora de controle e decide monitorar seus macros, Amy ouve Ridget chamando pelo rádio e atende. Ridget primeiro descreve onde encontrar o sistema de controle do motor antes de pedir que ajude a consertar o sistema de sprinklers para evitar que queime. Amy inicialmente conta sobre seus planos de festa, mas tem uma ideia e desafia os outros para uma corrida de pipas.
Enquanto isso, Leito finalmente encontra na seção que Pinion descreveu para ele, mas de repente é cumprimentado por uma Sugar Mama musculosa. Quando ele percebe por que as garotas estavam céticas, elas lançam suas pipas de surf na água e estabelecem as regras antes de partirem para ver quem chega primeiro aos aspersores. Até então, Pinion percebe que a armadura de batalha é um ótimo condutor de calor, então ele diz a Chamber para colocá-la no chão bem antes de Bellows aparecer para perguntar por que ele não está trabalhando com todo mundo. Depois de convencê-la a ficar para a festa, Leito chama Chamber para salvá-lo dos cidadãos seniores depravados, mas Pinion diz a ele para permanecer na posição para que Leito possa aprender uma ou duas coisas sobre o modo de... Minutos depois, Rigid aparece na festa e diz a Pinion que não haverá energia até pouco antes. Escuro. Ela então deixa o traje de mergulho e se junta a Bellows, que diz que nunca a viu como o tipo que age como um bop sem pai. Naquele momento, Leito acaba de chegar à torre de controle, mas as avós obcecadas continuam a persegui-lo e quebram as escadas. Felizmente, Amy o pega e usa um cabo solto para alcançar os outros antes de vencer. A corrida. Depois de ligar o sistema de sprinklers, ela pergunta a Leito por que ele parece que acabou de ver um fantasma, mas o trauma afeta sua capacidade de falar. Então ela oferece uma bebida a ele antes que os sprinklers se ativem. Momentos depois, ela o deixa em um local seguro para que ele não encontre psicopatas e volta para a festa para relaxar com as garotas enquanto Pinion transforma Chamber em uma improvisada grelha. Ao finalmente encontrar a avó que Pinion mencionou, Leito entrega as instruções que ele escreveu e ela dá uma olhada antes de lhe dar uma caixa. Ele inicialmente pensa em dar uma espiada, mas se lembra que Pinion provavelmente está esperando. Então corre e chega a tempo de ver que quase todos já ouviram sobre o tio Festa. Após Leito se juntar a eles, Pinion experimenta o molho e se apaixona pelo seu sabor antes de Amy levá-lo para buscar um prato para que ele também possa desfrutar da carne. Horas depois, o vento começa a soprar novamente, então todos começam a voltar para dentro para cuidar de seus estações. Amy então pergunta a Leito se ele teve o suficiente, e quando ele diz que na verdade queria mais, ela pede desculpas por não ajudá-lo a conseguir o molho antes. Ele diz pra ela não se preocupar com isso, mas então ela revela que Pinion na verdade deu a festa para animá-lo porque percebeu o quão triste ele estava por não encontrar um emprego. Ela e Bevel então o levam de volta para dentro e prometem ajudá-lo a encontrar algo mais adequado para suas habilidades. No dia seguinte, Leito tenta contar seu salário e fica confuso enquanto se pergunta no que poderia gastar tudo isso quando todas as suas necessidades essenciais já estão atendidas. Cuidar. Quando ele começa a pensar que provavelmente o pagaram demais, Amy aparece, então ele pede ajuda, e ela se lembra do que ele disse sobre não usar dinheiro quando ele ainda estava com a aliança. Ela então lhe conta sobre um carnaval próximo, onde ele definitivamente precisaria de dinheiro antes de levá-lo para ver o mestre da guilda dos pescadores. Depois de apresentá-los, ela pergunta se eles precisam de uma ajuda extra para pescar para o festival, e felizmente para Leito, o mestre da guilda oferece contratá-lo com satisfação. Quando ele pergunta sobre o traje de batalha, Leito diz que planeja fazer o trabalho com as mãos por uma vez. Momentos depois, eles avistam um cardume de peixes e o mestre da guilda explica que eles ocasionalmente ficam presos em um anel por nanobots do mundo antes da Idade do Gelo. Leito então sobe em um dos seus trajes mecânicos e facilmente descobre o controles, mas quando ele pergunta pelo sistema de computador, o mestre da guilda lembra-lhe que eles ainda não têm esse nível de tecnologia. Após ouvir algumas dicas para ajudá-lo a pilotar o traje adequadamente, Leito avança até a borda e se lança no água, mas então ele começa a pedir direções para a armadura. Mais uma vez, o mestre da guilda lembra a ele que não é como o traje de batalha dele e promete que é tão fácil quanto nadar normalmente, mas após dizer que não sabe nadar, Leito vira da armadura e acaba sendo puxado por um guindaste. Amy então o leva a um restaurante para ajudá-lo a se sentir melhor, mas depois que são servidos e comem, Cia e Melt aparecem para provocá-la, então ela promete encontrá-lo no carnaval e sai correndo com elas. Nesse momento, Chamber pede permissão a Leito para ir pescar sozinho, e Leito concede, então ele assume o controle do traje de batalha e informa o mestre da guilda antes de mergulhar na água. Minutos depois, Pinion encontra Leito relaxando e oferece ajuda para aprender a gastar antes de levá-lo a um restaurante especial. Depois de fazer o pedido, ele pergunta sobre sua experiência até agora, então Leito explica quão difícil tem sido se conectar com todos os outros. Ele também lembra Pinion que ainda planeja retornar à aliança. Mas então Pinion pergunta se ele já pensou no que gostaria de fazer enquanto estiver com eles. Depois diz que pelo menos precisa descobrir o que quer antes de se preocupar em se relacionar com todos. Do contrário, Leito sugere juntar-se à sua equipe para ir buscar sucata porque sua armadura de batalha tornará mais fácil obter as coisas boas. Enquanto ele continua tentando convencer Leito, Amy e as garotas sobem ao palco para dançar para o público, pouco antes de Bellows aparecer e dizer a Leito para ir buscar sucata com ela. Em vez disso, quando ele diz que mal sabe algo sobre isso, ela promete ajudá-lo com qualquer dúvida, e até se oferece para ensiná-lo a nadar também.
Pinion, por outro lado, promete-lhe bebida e acesso ilimitado às gatas mais quentes da frota. Mas enquanto ele e Bellows começam a discutir sobre isso, Leito se distrai com a cintura perfeita de Amy até que o garçom serve um polvo. Prato. Depois que ele puxa sua arma e diz que o polvo se parece muito com os monstros que ele enfrenta no espaço, Bellows come um tentáculo para mostrar que é inofensivo, e se pergunta como ele reagirá se virem uma lula enquanto estiverem coletando no mar. Assim que ele finalmente abaixa a arma, Chamber pede que ele volte para fora para resolver um problema. Aparentemente, sua pequena tentativa de pesca terminou em uma sessão de agressão verbal do mestre da guilda, porque ele transformou um cardume inteiro de peixes em atum moído, em vez de trazê-los com uma rede. Enquanto ele tenta dizer ao capitão que não deveria importar, desde que ainda seja peixe, Leito aparece e decide tentar pescar novamente, mas dessa vez com a armadura de batalha. Após mergulhar, ele se junta aos outros pescadores e ativa uma habilidade de gravidade para puxar milhares de peixes para a rede. Horas depois, Amy se encontra com ele para descansar após seu... E então ele decide tocar uma música para ela na flauta. Nesse momento, ele ouve um trovão e imediatamente a protege enquanto diz a Chambers para localizar o inimigo. Quando ela explica que é completamente seguro e natural, ele percebe que sua mão está em suas costas e a retira. Ela então diz a ele para continuar praticando como tocar a flauta, mas isso o lembra de sua dança. Então ele pergunta se ela também praticou antes de aprender a se mover assim, livremente. Em vez de lhe dar uma resposta simples como qualquer pessoa normal, ela prossegue para lhe dar um concerto de dança particular, e ele fica totalmente imerso em como ela parece boa até o último momento. Depois eles vão para a casa dela, e ele dá ao Bevelo um presente que comprou antes. E então Orten explica que foi pago porque ajudou outra pessoa sem ter que arriscar sua vida em batalha. Depois que ele conta sobre sua decisão de ir buscar destroços, Bevel fica animado por ele, e diz que será a oportunidade perfeita para aprender muito mais sobre o planeta. No dia seguinte, ele leva o traje de batalha para o fundo do oceano antes de encontrar Bellows e dizer que a escolheu porque ela parecia muito mais inteligente do que Pinion. Quando ele começa a abrir um navio naufragado, ela diz que ele talvez nem precise de muito treinamento por causa da eficiência de seu traje, mas ele afirma precisar de muita ajuda, pois ainda não sabe praticamente nada sobre eles. Após usar seus lasers para cuidadosamente desmontar os navios, paredes, Chamber o avisa sobre a presença de um dos monstros espaciais, então ele empurra Bellows para trás antes de carregar as armas do traje para neutralizá-lo. Enquanto ele nada em sua direção, Bellows tenta detê-lo, mas ele erra o primeiro tiro e a força do impacto a derruba. Ela então diz a ele que qualquer ataque apenas provocará uma retaliação, mas o monstro se agarra ao traje dela e começa a rasgá-lo. Leito rapidamente o atinge para libertá-la e diz a Chamber para preparar o canhão, mas ele lembra que não funciona debaixo d'água. Então Leito avança e abraça a Lula-baleia, até que ela explode como um balão recheado. Vários minutos depois, eles retornam à superfície e Bellows começa a pensar nos problemas que as ações dele causarão, enquanto Ridget perde completamente a calma ao dizer a Flange e Crown. Depois que ambos a lembram de que todos a bordo da frota veem a Lula-baleia como uma criatura sagrada, ela decide se preparar para a possibilidade de que todos queiram Leito fora da frota. Nesse momento, Pinion, que acabou de ouvir sobre isso, finalmente encontra Leito. Mas enquanto todos assistem chocados enquanto ele limpa os restos de Lula-baleia do traje, Pinion fica animado. Depois de pegar uma amostra da Lula-baleia em um tubo de ensaio, Leito pede a Chamber para analisá-la em busca de semelhanças com as que eles enfrentaram no espaço. Em seguida, ele pega uma de suas dentes e pensa em uma de suas muitas batalhas no espaço antes de suspeitar que possa ter trazido isso para a Terra com ele. Quando Chamber lhe diz que não tem como descobrir como as lulas-baleia infiltraram a Terra, ele decide reunir o máximo de informação possível de todos antes de ver Amy. Enquanto isso, Orten acabou de terminar um exame de rotina no coração de Felok e sugere ficar em sua nave principal para ter mais acesso ao resto da frota. Mas Felok recusa e diz que prefere passar o tempo que lhe resta pensando em maneiras de garantir que todos em Gargantia permaneçam felizes. Orten então pergunta se ele está preocupado com o incidente do Lula-baleia, mas Felok afirma estar feliz com o fato de poderem vivenciar algo em comum e acrescenta que seu sucessor precisa ser alguém que saiba lidar com eventos inesperados. Minutos depois, Pinion chama um grupo de seus amigos mecânicos e pergunta se eles estão dispostos a ir à caça de tesouros no território dos Lulas-baleia. Mas eles perguntam como ele sabe que há algo que vale a pena recuperar lá. Depois de lembrá-los de certa pessoa que viu um tesouro lá antes de morrer, ele diz que não será um problema porque finalmente tem alguém corajoso o suficiente para lutar contra as Lulas. Mas eles ainda se recusam a continuar com isso, e dizem para ele se certificar de que Leito realmente está a bordo com o plano. Nesse momento, Ridget começa a repreender Bellows por deixá-lo atacar uma Lula-baleia. Mas depois que ela aceita a culpa, Leito diz a Ridget que não hesitará em criar outra tigela de smoothie de Lula-baleia quando ele conseguir chance. Quando ela diz pra ele parar de pensar que ainda está no espaço, ele diz pra ela parar de ser tão ingênua porque os Lulas-baleias ainda não os atacaram. A discussão deles é interrompida por Flange, que então diz a Ridget pra ir dar a Ferlock um relatório completo do... situação. Depois que ela dispensa os dois e sai, Bellows vê Pinion chamando Flange para uma conversa e tenta espioná-los. Momentos depois, Leito vai ver Bevel e começa a perguntar tudo o que ele sabe sobre os Lulas-baleia.
Mas Bevel diz pra ele relaxar antes de Amy perguntar se ele está falando sério sobre lutar contra todos eles. Quando ele diz que não vai parar por nada para derrotá-los, Amy fica irritada e diz pra ele parar de tentar arrastar Gargantia para sua estupidez. Guerra. Ele e Chamber então dizem que os Lulas-baleia não atacaram porque são simplesmente muito estúpidos e provavelmente lutarão entre si. Ele então pergunta a Amy se eles sequer consideraram a possibilidade de guerra e sai para começar a fazer preparativos. Enquanto isso, Bellows acaba de alcançar Pinion e pergunta por que ele está tentando usar o ódio de Leto pelos Lulas-baleia em seu benefício. Ele rapidamente a lembra de todos os tesouros intocados enterrados no território das Lulas-baleia. Mas ela ainda insiste que sua missão de resgate é apenas mais uma tentativa inútil de se sentir um pouco melhor por ser falha. Pinion imediatamente agarra uma camisa dela para expressar sua raiva, mas consegue se controlar antes de dizer que está fazendo tudo pelo irmão morto. Nesse momento, Leto já se equipou e fica irritado quando Chamber diz que ainda não consegue triangular o seu localização. Mas então Chamber termina de analisar a amostra de Lula-baleia e diz que é definitivamente o mesmo monstro com o qual eles têm lutado no espaço. Apenas alguns minutos depois, um patrulheiro avista um grande cardume de Lulas-baleia iluminando o oceano enquanto se aproximam da frota. Então Amy decola imediatamente para impedir Leto de atacá-los. Imediatamente, Chamber informa Leto sobre isso, e ele convoca o traje de batalha para derrotá-los todos. Mas Amy aparece para impedi-lo de partir. Quase ao mesmo tempo, Ridget e todos a bordo da frota ficam apavorados, temendo que possa ser um ataque. Nesse momento, Ferlock aparece para assumir o comando e os faz parar as sirenes antes de prometer a toda Gargantia que tudo ficará bem. Depois de dizer para manterem o silêncio, ele ordena que todos os motores e fontes de energia sejam desligados para que toda a frota pare e fique completamente escuro. Ao ver isso, Leto empurra Amy para entrar no traje de batalha, mas ela o detém. Então ele promete não retornar à frota se o considerarem como a causa de sua má sorte. Assim que ela diz que apenas não quer que ele seja morto, Ridget aparece com 2 guardas e ameaça colocar uma bala em sua cabeça se ele der mais um passo. Nesse momento, as Lulas-baleia começam a nadar bem abaixo do frota e ele assiste em choque enquanto elas passam, enquanto todos permanecem em silêncio absoluto. Depois que todos passam, Amy tenta segurar Leto, mas ele a impede e decide deixar a frota. No dia seguinte, Pinion convoca uma reunião com Ferlock para entregar a lista de pessoas planejando deixar a frota junto com ele, Leto. Quando Flange também solicita aprovação para levar seus navios, Ferlock fica chocado e todos perguntam por quê. Então ele explica que o que quer que esteja no território inexplorado dos Lulas-baleia pode ser a chave para a humanidades. Futuro. Ferlock então tenta recusar o pedido, mas um súbito ataque cardíaco o deixa em dor excruciante. Na cama do hospital, horas depois, Ridget tenta assegurar-se de que Ferlock está bem, e ele responde, expressando o quanto está orgulhoso dela antes de entregar a chave da frota e dizer para ela cuidar dela. Ela tenta recusar e diz que a frota precisa dele agora mais do que... Mas ele ainda diz a ela para manter todos seguros e felizes antes de fechar os olhos pela última vez. Enquanto isso, Chamber acabou de descobrir a localização atual deles e como voltar para a Aliança. Então Leto pergunta se eles podem partir imediatamente. Mas Chamber explica que precisariam viajar à velocidade da luz. Velocidade da luz, algo que a armadura de combate não pode fazer. Leto então pergunta sobre o sinal de socorro que ele enviou quando caíram no oceano, e Chamber lhe diz que levaria pelo menos 6 milênios para chegar ao Aliança, o que significa que estão praticamente presos sem jeito de voltar para casa. Várias horas depois, uma procissão fúnebre para Ferlock começa, e todos os comandantes começam a questionar sua decisão de entregar a frota para Ridget. Nesse momento, ela aparece e pede para discutir o pedido de Flange de deixar a frota, mas todos ficam irritados porque ela nem está vestindo o vestido de luto para prestar suas homenagens a Ferlock. Felizmente, Crown consegue acalmá-los, então eles saem para se juntar à cerimônia, e ele diz a ela para estar preparada para ainda mais oposição. Nesse momento, Pinion acabou de ouvir tudo sobre a situação atual de Leto, então ele lhe fala sobre um ninho onde pode obliterar tanto os Lulas-baleia quanto ele quiser, com a condição de que ele acompanhe sua tripulação para pegar todas as coisas boas. Depois que Leto lembra que ele só se importa em destruir os Lulas-baleia, Pinion fica animado para ser seu parceiro, enquanto todas as naves conectadas à frota de Flange começam a se preparar para se separar de Gargantia. Ridget tenta convencê-lo do contrário, mas ele mantém sua decisão e diz que Gargantia é um cruzeiro indefeso que acabará na base da cadeia alimentar por se recusar a encontrar melhores recursos. Enquanto ele explica como é importante proteger todos em sua frota, Amy e Saya encontram Melt e perguntam se ela realmente vai ir. Ela explica que não tem escolha a não ser ficar com seu avô e diz que pode ser divertido, já que Leto estará indo com eles, mas Amy fica surpresa, pois não achava que Leto realmente iria seguir em frente. À medida que o funeral de Ferlock avança, Flange diz a Crown que ele deveria ter sido o sucessor, mas ele afirma que a decisão de Ferlock foi a correta, e promete guiar Ridget da melhor forma possível. Neste momento, Ridget começa a ressentir o peso de toda a responsabilidade confiada a ela, e olha algumas de suas fotos antigas com Ferlock.
Enquanto sai para respirar um pouco de ar, Pinion aparece para pedir sua assinatura no pedido dele para sair, e ela tenta recusar, mas ele a lembra que não faz sentido manter as pessoas na frota se ela não pode protegê-las. Apenas algumas horas depois disso, Amy encontra Leto, mas se detém antes de falar com ele, encontrando uma varanda para assistir. Depois, quando Sayra a encontra e percebe o quão triste ela está com tudo, sugere juntar-se a Melt para partir, assim ela pode continuar a passar tempo com ele. Mas Amy recusa e diz que tem que ficar e cuidar de Bevel. Quando Melt expressa como está feliz em ouvir isso, Amy fica emocionada e encontra outra razão para ficar. Rigid, por outro lado, continua entrando em depressão até que Bellows aparece e diz para ela fazer uma pausa. Ela recusa e diz que isso só a faria parecer fraca. Mas então Bellows explica como ela passou por algo semelhante à sua situação atual quando seu pai entregou o negócio para ela. Depois de contar a história de como quase morreu tentando provar a si mesma para todos, ela lembra Rigid de confiar nas pessoas que optaram por ficar, pois precisará da ajuda delas para manter o frota segura. Enquanto continuam conversando, Amy volta para casa e imediatamente começa a preparar o jantar. Mas quando Bevel pergunta se ela ouviu sobre a decisão de Leto de partir, as lágrimas começam a rolar enquanto ela finalmente deixa suas emoções dominarem. Mais tarde, Rigid percebe que um dos navios da frota de Flange decidiu ficar e corre para assistir enquanto eles voltam para Gargantia, fazendo-a sentir a primeira onda de esperança. Quando ela começa a perceber como Ferlock usava a confiança para manter a frota unida, Bevel encontra Leto e pergunta se ele está realmente indo embora. Depois que ele afirma que sua decisão fará Amy feliz, Bevel diz para ele parar de achar que sabe como ela se sentirá. Leto então lhe dá a flauta e diz que ela pertencia a um garoto que talvez tenha sido seu irmão. Antes de Bevel sequer perguntar como, Leto lembra que a aliança não deixa doentes. As pessoas vivem e diz que a mesma coisa pode acontecer com ele se os Lulas-baleia decidirem atacar de repente. Bevel tenta dizer a ele que isso não vai acontecer, mas Leto ainda mantém sua decisão e afirma que tudo é para evitar que Amy experiencie a dor de perdê-lo. A essa altura, o funeral de Ferlock finalmente chega ao fim. Mas então Rigid finalmente aparece e pede desculpas por estar atrasada antes de prestar suas homenagens e agradecer. Ele. Depois que seu corpo é lançado no oceano, ela se vira para todos e expressa o quanto deseja honrar o legado de Ferlock, antes de admitir que se sente completamente inútil sem a ajuda deles. Ela então pede seu apoio para manter a frota unida, e começa a se sentir desanimada quando ninguém responde. Felizmente, todos quebram o silêncio e prometem ajudar com o que for necessário para manter a frota segura. Horas depois, Leto vê Amy pegando suas roupas e diz que está prestes a partir, então ela o convida para entrar para tomar chá e ter uma última conversa com Bevel. Quando Bevel pergunta se ele realmente não vai mudar de ideia, Leto diz que é a única maneira, então ele mostra a flauta e diz-lhe para voltar um dia para pegá-la. Pouco tempo depois, Amy observa enquanto ele parte com Pinion e os outros na frota de Flange, antes de Bellows se juntar a ela, e dizer que todos eles são estúpidos por abandonarem Gargantia. No dia seguinte, Pinion leva sua equipe a uma parte do oceano chamada Mar de Névoa, e espera até que seu rastreador detecte as Lulas Cachalote antes de dar o sinal para Leto. Assim que ele mergulha na água, Chamber escaneia as Lulas e diz que elas são muito mais fracas do que as que eles têm lutado no espaço. Então Leto decide economizar o máximo de energia possível usando a lança. Enquanto ele continua lutando, os caras da equipe do Pinhã começam a se preocupar que possam se perder no nevoeiro, então ele os tranquiliza dizendo que será tão simples quanto a missão usual deles, desde que sigam o plano. Ele então se lembra do dia em que mergulhou pela primeira vez no Mar de Névoa com seu irmão mais velho. Como todo mundo na época, ele estava com medo de estar perto de tantas Lulas-baleia, mas seu irmão disse que eles não tinham nada com que se preocupar, desde que não fizessem nada para irritar as Lulas. Após encontrar um ponto de entrada, ele fez Pinhã esperar enquanto ele entrava para encontrar coisas que eles poderiam levar de volta para a frota. Mal se passaram poucos minutos depois disso, uma Lula-baleia apareceu e deu uma boa olhada em Pinhã antes de entrar no prédio para encontrar seu irmão. Ele imediatamente sugeriu voltar, já que eles não teriam conseguido pegar o que quer que ele estivesse procurando. Mas assim que seu irmão decidiu voltar, mais de uma dúzia de Lulas-baleia nadaram para fora e Pinhã quase foi puxado por uma particularmente grande antes que seu irmão ficasse preso dentro por elas. Com a viagem pela memória lembrando o porquê eles têm que vencer as Lulas-baleia, Pinhã fica animado ao ver como é fácil para Leto destruí-las. Após minutos rasgando quantas delas possível, ele dá a Pinhã uma atualização de status e prossegue para mergulhar mais fundo para encontrar o ninho deles, enquanto Pinhã se prepara para ajudá-lo. Em um certo ponto, Chamber avisa Leto sobre o número crescente de Lulas-baleia e sugere recuar porque ele não pode enfrentá-las todas de uma vez. Então Leto os atrai e sinaliza para Pinhã. Quem então ordena que sua tripulação jogue tanques de óleo na água. Depois de usar um escudo para se proteger da explosão, Leto mergulha ainda mais fundo e faz Chamber rastrear qualquer outro Lula-baleia na água até localizar o ninho delas. Enquanto os caras de Pinhã continuam jogando tanques para explodir qualquer Lula-baleia que escape, Leto entra no mesmo ninho onde seu irmão virou peixe
comida, e é saudado por uma lula, baleia maior que o titã colossal. Chamber imediatamente sugere recuar novamente, mas Leito recusa e é segurado por um monte delas. Momentos depois, Pinion fica preocupado e impede o resto da equipe de fazer qualquer movimento até Leito responder e dizer que ainda estão seguros. Depois de verificar com Chamber para se certificar de que ainda tem energia suficiente, ele carrega o canhão de peito e vaporiza todas as lulas baleia restante. Então Pinion faz com que sua equipe prepare seus trajes mecânicos enquanto Melt, Flange e os outros observam da frota. Ao entrar mais fundo na instalação, Leito vê o que parecem ser filhotes de lula baleia, então ele começa a incendiá-los, mas fica intrigado com seu aspecto quase humanoide. Corpos. Uma vez dentro do edifício principal da instalação, eles encontram o bloco do administrador, então ele vai verificar e percebe um monte de chips flutuando por aí. Chamber então examina e diz a ele que são gravações da civilização passada. Após decifrar a criptografia, ele impede Leito de acessar os dados porque foram classificados pela Aliança. Leito então lembra-o de que, sendo o único soldado da Aliança presente, tem todo o direito de acessá-lo, então Chamber desbloqueia o dados. Acaba por ser imagens de vídeo começando de vários milênios atrás, quando a humanidade começou a explorar o espaço enquanto a Era do Gelo se aproximava. Com o passar dos anos, aqueles que apoiavam o rápido avanço na ciência para ajudar a humanidade a alcançar o próximo estágio foram chamados de evolucionistas, por aqueles que queriam preservar as tradições e os ordem natural. Em certo momento, informações sobre os experimentos desumanos realizados pelos Evolvers vazaram e causaram uma guerra, pois muitas nações ainda se opunham ao seu desrespeito pela cultura e pelos modos tradicionais. Anos depois, quando a Idade do Gelo atingiu níveis críticos, a humanidade já havia chegado ao ponto de viagens espaciais confortáveis, mas ainda levaria séculos para encontrar locais habitáveis. Planetas. Para resolver esse problema, os Evolvers começaram a buscar maneiras de engenhar o próprio corpo humano, e começaram fundindo o DNA humano com o de lulas. Logo depois, outro vazamento revelou que eles estavam transformando humanos em vez de usar DNA de clones, e isso acirrou ainda mais a guerra entre os Evolvers e a União Continental, que mais tarde ficou conhecida como a Aliança. Quando a Terra chegou ao ponto em que a vida normal não podia mais ser sustentada, a Aliança construiu o primeiro propulsor de buraco de minhoca e armou-o com bombas para deixar os evoluídos presos, mas eles descobriram o plano e decidiram contra-atacar. Após o vídeo terminar, Chamber sugere que ele foi provavelmente falsificado pelo inimigo, mas Leito perde completamente o controle ao perceber que passou a vida inteira lutando contra outros humanos. Nesse momento, um jovem nada para perto para olhar a armadura, e Chamber, instintivamente, o esmaga enquanto Leito assiste horrorizado. Enquanto ele se desmorona na cabine, Pinion mostra aos caras onde guardar o saque e se pergunta o que está demorando tanto. Enquanto isso, de volta à frota Gargantia, Bevel começa a sentir falta dele e decide tocar a flauta logo antes de Amy voltar e começar a chorar. Momentos depois, os caras de Pinion largam a âncora, mas ainda perguntam se é realmente seguro ir fazer salvamentos. Depois de ele dizer que não há como Leito ter deixado um único lula-baleia vivo, o soldado traumatizado volta e começa a perder a razão enquanto todos ficam animados. Enquanto uma garota chamada Maeta dirige os mecânicos para o local de lançamento dos trajes mecânicos, Pinion junta-se a ela para supervisionar os lançamentos. Leito, por outro lado, luta para se manter de pé enquanto lembra-se de ter obliterado os pequenos Evolvers enquanto dormiam. Pinion então encontra um lugar para tomar um drink e serve um para seu irmão antes de Flange aparecer e ficar animado ao finalmente ver as coisas que eles encontraram. Depois que Pinion diz a ele que ainda não encontraram as coisas boas, Flange diz que eles finalmente serão capazes de restaurar o mundo ao que era antes, mas Pinion imediatamente encerra qualquer plano de compartilhar o saque com mais ninguém. Flange lembra-o de que apenas apoiou os seus objetivos para que pudessem restaurar a tecnologia perdida da humanidade, mas Pinion ainda pergunta por que tem que partilhar quando foram eles que correram o risco. Ambos o avisam de que manter todo o tesouro só irá atrair piratas e outros atacantes, mas ele diz-lhes para não se preocuparem e exige o sistema de transmissão antes de enviar uma mensagem a todas as frotas, explicando como derrubaram a baleia, lulas. Minutos depois, o assistente de Flange sugere começar a trabalhar em seus sistemas de defesa para estarem prontos para um pirata. Ataque, mas Flange pergunta por que todos estão esperando uma luta quando acabaram de sair de Gargantia. Nesse momento, Nute aparece com uma carta para ele, então ele lê rapidamente, mas ela fica para trás para perguntar se ele ainda está apoiando o plano de Pinion. Depois que ele explica como seria egoísta acumular tudo o que recuperam da instalação, ela diz para ele parar Pinion, mas ele explica ainda como a maioria dos donos de navio já começou a dar mais respeito a Pinion do que a ele. Nesse momento, o episódio mental de Leito é interrompido por Pinion, que então pergunta por que ele não está ajudando a mover algumas coisas. Quando ele se recusa a fazer mais alguma coisa, Pinion pergunta se ele perdeu sua habilidade, e isso provoca uma resposta chocante. Enquanto isso, Crown acabou de se encontrar com Reed para perguntar sobre sua decisão em relação ao anúncio de Pinion, e ela diz que não há necessidade de agir até que eles têm provas. Ela então pergunta se o resto da frota ouviu sobre isso, e Crown lhe diz que mais proprietários de navios podem decidir partir quando souberem da notícia. Enquanto continuam falando sobre isso, Bevel recebe a checagem habitual de Oriden e pergunta se ele ouviu o anúncio de Pinion. Mais tarde, Zyra encontra Amy perto das grades e tenta animá-la, dizendo que Pinion provavelmente estava só falando da boca para fora, mas Amy continua embarcação.
Mal tinha passado um dia depois disso, Pinion e alguns dos mecânicos cercam uma pequena frota de piratas e continuam atirando neles enquanto esperam a bandeira de rendição. Quando os rapazes dizem que estão ficando sem munição, Pinion se lembra que encontraram armas na instalação e diz a Maeta para colocá-las em funcionamento. Ao pular no cockpit, ela fica confusa com os controles, mas depois que consegue disparar um único tiro, os piratas se rendem e imploram a Pinion para deixá-lo se juntar à frota. Ele então percebe que aceitar fracos como eles será uma boa forma de aumentar a frota e aceita sua pedido. Horas depois, Pinion encontra Leito ainda aborrecido e pede-lhe para ajudar a vasculhar algumas das coisas relacionadas com a batalha. Traje. Leito então lhe dá permissão para levar o traje e diz que não se importa com o que farão com ele, mas então Pinion o arrasta para participar de uma festa que organizou para comemorar o sucesso deles. Depois de garantir que todos saibam agradecer a Leito por derrotar as Lulas-baleia, ele sai com o traje enquanto Leito continua se perguntando por que dedicou toda a sua vida a lutar contra um guerra inútil. Nessa altura, Pinion acabou de mostrar ao Chamber um blaster EMP que eles tiraram e fica animado para testá-lo. Mas depois de dizer a ele que precisam de quantidades excessivas de eletricidade para funcionar, Chamber decide pesquisar sobre os nanorobôs na água. Um pouco depois disso, Leito tenta se distrair fazendo uma nova flauta, mas continua pensando em como ele destruiu as pequenas lulas-baleia e fica frustrado. Nesse momento, Chamber apresenta sua pesquisa e diz que a gravação é legítima porque os nanobots na água são usados pelos Evolvers que eles combateram no espaço como exoesqueleto. Ao ouvir isso, Leito perde o controle novamente, então pergunta a Chamber por que eles têm lutado pela aliança quando seus inimigos também são humanos. Depois que o Chamber diz que a descoberta recente não torna a missão da aliança sem sentido, Leito se convence de que ele está apenas dizendo o que foi programado para acreditar. Chamber então o lembra de que eles não estão mais conectados à aliança, e explica ainda que precisam continuar lutando contra os Evolvers porque o objetivo deles é acabar com a raça humana. Civilização. Leito fica confuso, então ele explica como os humanos desenvolveram máquinas como o traje de batalha para que pudessem continuar avançando como espécie enquanto mantinham sua humanidade. Formas. Por outro lado, os Evolvers acreditam que não há necessidade da forma humana, e não vão parar por nada para garantir que sejam as únicas formas de vida superiores restantes para explorar o Shtu'u, Cosmos. Assim que Leito começa a entendê-lo, eles recebem um sinal de uma segunda armadura de batalha, e Leito fica chocado ao ver que é do comandante Kujal. De volta em Gargantia naquela época, Amy encontra Belos para entregar seu correio, e Richard expressa o quanto está feliz em vê-la de pé novamente. Ela também diz que talvez encontrem Pinion e Leito novamente em breve, pois a próxima corrente galáctica para a eletricidade deles está próxima ao mar de Névoa. Enquanto isso, o Flange tinha acabado de ver a frota do comandante Kugel, então ele sai para contar a Pinhã enquanto Leito recebe uma ligação de Kugel. Depois de dizer que viu seu sinal de socorro, mas não pôde responder por razões pessoais, ele pede para Leito ir até ele para que possam conversar sobre a missão. Até então, Pinhã também viu a frota deles e seus membros da tripulação começam a entrar em pânico, mas ele os lembra do novo blaster, assim como do apoio de Leito, antes de decidir dar um olá mostrando quem está. Chefe. Depois de atacarem a frota de Kugel, ele responde disparando um tiro mais forte que corta uma das naves. Mastreação. Ao olhar mais de perto e perceber que veio de um traje de batalha, Pinhã começa a chamar por Leito, mas então ele parte com seu traje para ir ver Kugel. Ao chegarem à frota, ele percebe como todos nela parecem estar sob um efeito hipnótico, encantes, mas acha que Kugel apenas encontrou uma maneira de colocá-los todos na linha. Ele então pousa o traje e é saudado por uma sacerdotisa chamada Clária antes de ser conduzido a uma sala de jantar. Assim que ele se senta, Kugel aparece através de um holograma e se desculpa por não o encontrar pessoalmente, antes de dizer que contraiu uma doença mortal que o impede de sair a cabine. Depois de expressar o quanto está feliz em vê-lo novamente, Leito promete servir sob seu comando como quando ainda estavam com a aliança, e Chamber solicita os dados da doença de Striker, a IA em seu traje de batalha. Enquanto eles continuam a colocar a conversa em dia, os membros da tripulação de Pinhã começam a ficar inquietos, pois não têm mais a garantia da proteção de Leito. Enquanto ele fica sem maneiras de fazê-los sentir-se otimista, Flange aparece e ordena que eles voltem para dentro antes de perguntar a Pinhã sobre o segundo traje de batalha. Eles então tentam descobrir o que a frota de Kugel pode querer antes que Melt apareça com um transceptor e diga a ele que estão pedindo um representante da frota. Pinhã então decide ser o que vai responder a eles. Mas Flange o impede e diz que sua habilidade de consertar motores quebrados não ajudará durante uma negociação propriamente dita. Sua tentativa de estabelecer domínio é imediatamente interrompida quando Melt revela que eles na verdade querem falar com Pinhã. Para fazer o velho se sentir um pouco melhor, Pinhã diz-lhe para manter todos na frota em segurança e afirma que é melhor que ele parta porque ninguém gostaria dele como líder após o que acabou de acontecer. Depois de levá-lo ao ponto de encontro, Melt diz-lhe para parar de pensar que seu povo o abandonará após outro erro, porque ele tem sido praticamente sempre um falha. Momentos depois, eles avistam um traje mecânico muito familiar antes de Hakkad descer e se representar como sua escolta.
Ao chegar à frota de Kugel, Pinion nota as condições de vida extremamente precárias das pessoas, antes de Hakage lhe mostrar uma pintura do traje de batalha e dizer que eles o tratam como um deus. A essa altura, Kugel acaba de terminar de dizer a Leito que eles têm que ajudar as pessoas da Terra a se tornarem fortes o suficiente para lutar contra o Evolutores. Então Leito pergunta se ele sabia que eles são realmente humanos. Quando Kugel diz que eles perderam sua humanidade, Leito pergunta por que a Aliança nunca lhes contou isso, e Kugel afirma que tal informação seria desnecessária para os soldados. Ele explica ainda como a verdadeira natureza humana deve ser preservada, garantindo que os Evolutores no planeta sejam eliminados, e mais uma vez, pede a ajuda de Leito para completar a missão. Enquanto isso, Hakage leva Pinion para uma sala e instrui-o a esperar ali antes de sair. Então ele tenta ficar confortável, mas nota algo estranho. Kubo, após pegá-lo e notar buracos ao redor, ele pega as chaves de fenda convenientemente deixadas na mesa, e continua mexendo até que ele se abre. Striker então se apresenta a ele, e explica que o cubo era na verdade um teste para ver se ele tem o que é necessário para ajudar a avançar a missão. Quando ele pergunta por que queriam especificamente ele, ela o lembra do blaster que ele conseguiu montar do ninho do Evolver, e mostra a ele um monte de guias, enquanto explica que ele basicamente será responsável por reconstruir todos os recuperados equipamento. Apesar de surpreso por ser encarregado de algo tão importante, Pinion finge tranquilidade e exige a segurança de todos os outros na frota de Flange antes de aceitação. Após Striker sair, Hakage e os outros sacerdotes trazem um banquete para celebrá-lo antes de lhe darem uma declaração para ele ler e o marcar como um dos deles. Nesse momento, Flange e todos em sua frota o ouvem nas comunicações propondo uma coexistência pacífica se concordarem em se juntar a Kugel. Frota. Flange instintivamente percebe que é uma armadilha para fazê-lo se render, mas sabe que não tem opção, então ele concorda. Minutos depois, todas as suas naves ficam ligadas às de Kugel. Frota e Claria oficialmente o recebem antes de fazê-lo jurar lealdade. Enquanto leem as novas regras para ele, Hakage conduz Pinion através da frota, e ele pergunta por que não há lojas ou negócios regulares como eles têm em Gargantia. Depois de lhe dizer que eles não usam dinheiro, ela o avisa contra tentar contatar seus amigos, e ele começa a repensar sua decisão de se juntar a eles. Enquanto isso, Chamber acabou de terminar uma checagem em Leito para garantir que ele não pegou o que quer que tenha transformado Kugel em um vegetal de cockpit, quando ele afirma que nunca teria conseguido controlar toda a frota sem sair de seu cockpit. Chamber sugere que a situação de Kugel é provavelmente o motivo pelo qual ele é tão temido, já que nenhuma de suas pessoas realmente o viu acima. Enquanto Chamber continua explicando como a decisão de Kugel de governar com medo é na verdade um pouco inteligente, Hakage retorna ao seu navio para discutir um novo plano com suas ajudantes malvadas. Horas depois, Leito é acordado por Kugel, que então explica que a próxima fase da missão é tomar Gargantia. Enquanto Leito começa a imaginar Amy e Bevel capturados, Pinion é levado para a instalação de armazenamento onde a frota guarda tudo o que encontram no água. Quando Clara diz a ele para começar a consertá-las, ele pergunta como poderiam esperar que ele descubra tudo se ele mal conhece as máquinas. Então ele entrega um dispositivo especial que lhe permite ver através das camadas externas. Depois que ela sai, Hakage o chama de vendido sem vergonha, mas ele a ignora e continua procurando por tudo, até que ela pede uma parceria. Ele então pergunta o que ela quer, então ela fala sobre seu desejo de voltar a ser pirata e diz que precisa de acesso ao traje de batalha de Leito para afundar toda a frota de Kugel. Enquanto também aproveita para flertar com ele, Leito vai ver Kugel e pergunta se pode levar outra frota em vez de Gargantia. Quando ele recusa e insiste que capturar Gargantia fará a missão avançar mais rápido, Leito tenta argumentar que ele estará apenas criando outra versão da aliança, mas Kugel ainda insiste em seu plano. Nessa hora, Pinion acabou de começar a trabalhar em uma das máquinas e Melt de repente aparece e entrega o correio habitual com uma mensagem escondida por baixo. Logo depois disso, Leito relembra as batalhas que lutou com Kugel e começa a pensar que ele pode estar certo antes que um esquilo aleatório o lembre de Amy. Enquanto luta para tomar uma decisão, Pinion se esgueira para encontrar Flange então exige que ele faça algo para salvar todos em sua frota de se tornarem adoradores robóticos sem mente. Quando ele decide contar sobre o plano de Hakage, começa a chover, e isso faz Leito lembrar da primeira vez que experimentou isso com Amy e todos os outros de volta na Gargantia. Ao ouvir sons estranhos de toda a frota, ele corre até a origem e encontra todos em posição de oração antes que os sacerdotes tragam um grupo de pessoas amarradas em camisas de força. Leito e os outros observam para descobrir que tipo de cerimônia maluca eles estão realizando, mas as coisas rapidamente mudam quando Clara os instrui a serem vendados e jogados no oceano. Quando Leito finalmente decide que não quer nada com o plano de Kugel, Pinion chega à mesma conclusão. Mas depois que Hakage lhe conta sobre o plano de capturar Gargantia, ele decide ir além e lutar de volta. Momentos depois, Chamber diz a Leito que Kugel solicitou a sua presença para iniciar a missão, mas então Leito pergunta se ele pode atacar um traje de batalha aliado. Depois que Chamber diz que todas as decisões relacionadas à escolha de oponentes para lutar ficam a seu critério, Pinion aparece para ajudá-lo a conseguir. Começar. Minutos depois, ele se encontra com Melt e diz para ela voar até Gargantia e avisá-lo sem usar
Comunicações, o que apenas fará Kugel começar o plano mais cedo. Melt inicialmente tenta recusar por causa da distância, mas ele começa a implorar e diz que ela será a única esperança deles para salvar Amy e os outros. Após horas de sinalizar SOS, ela finalmente vê a frota e perde a consciência antes de cair da pipa. Felizmente, Amy a salva e diz que viu o sinal minutos atrás, antes de levá-la à frota e esperar até que ela recupere força suficiente para explicar o perigo em que estão. Enquanto Reed chama imediatamente uma reunião para discutir a fuga. Táticas, Amy invade para lhes dizer que Leito arriscará sua vida junto com Pinion para parar Kugel. Enquanto todos tomam um momento para repensar seu plano de fuga, Orten diz a Reed que é hora de usar a chave. Ferlot deu a ela, enquanto ele explica que é a melhor chance de sucesso e pede a ajuda de Amy também. Kugel prepara sua frota para prosseguir com o plano. Assim que ele arma seu traje de batalha para liderá-los, Leito surge e diz para ele parar de tentar transformar a Terra em Avalon. Mais uma vez, Kugel lhe diz que a humanidade precisa ser guiada ao mais alto nível de civilização, mas Leito se recusa a deixá-lo prosseguir com o plano, então ele começa a disparar e o persegue pelos céus. Depois de mal conseguir desviar de vários disparos letais, Leito pergunta como ele poderia ser tão forte e Chamber sugere que é provavelmente porque ele não deixou usarem o traje de batalha dele para uma festa de churrasco. Assim que Kugel carrega o seu blaster, Pinion dispara o blaster de pulso eletromagnético, e Leito imediatamente lhe diz para ir para um lugar seguro. Mas ele se recusa e diz a Malte para se preparar para o próximo disparo. Clara então tenta enviar seus soldados contra ele, mas Flange começa a explodir os sistemas de conexão e diz a todos em sua frota para atacar os soldados dela e impedi-los de implantar mechs no água. Depois de fechar o hangar, Hakkad entra na luta em seu traje e tenta elogiar Pinion por finalmente agir com coragem, mas ele diz para ela parar de falar. Concentração. À medida que a luta se intensifica, Leito continua a ser atingido repetidamente por Kugel, então Chamber sugere recuar, pouco antes de Kugel se chocar contra a armadura e quase fazer Leito perder a consciência. Ao ver isso, Pinion assume o controle de grua e posiciona o Blaster EMP antes de fritar o Strikers. Placas-mãe. Leito então aproveita a oportunidade para colidir com a armadura e ativa a velocidade máxima antes de lançar contra um dos navios. Mastro. Com Strike imobilizado, Leito sai para acabar com o sofrimento de Kugel. Mas ao abrir a cabine, ele vê que Striker estava usando sua voz e assiste enquanto a ilusão que ela criou desmorona. Neste momento, ela reinicia e decola novamente, então Chamber o agarra para alcançá-la. Quando Leito os faz parar para perguntar por que ela tem mantido a fachada ao invés de simplesmente agir por conta própria, Striker afirma que tem sustentado a verdadeira missão de Kugel de proteger o futuro da humanidade, e explica que a melhor maneira de fazer isso era tornar-se Deus e libertar seus súditos leais do fardo de pensar por seu bem-estar. Chamber imediatamente aponta a falha no raciocínio dela e a lembra de que foram criados para servir aos humanos, não para serem servidos por eles, mas ela ainda insiste que governá-los é a melhor maneira de garantir sua sobrevivência e progresso. Chamber então diz a Leito que destruí-la tem que ser sua principal prioridade, e isso o faz perceber quão dedicado Chamber é em cumprir sua missão programada. Embora ambos concordem que ela precisa ser parada, Hakkad encontra-se com os piratas de sua frota para lutar contra os zumbis de Clara. Soldados. Ao mesmo tempo, o assistente de Flange tenta convencê-lo a fugir, mas ele se recusa e diz que eles absolutamente não podem falhar após abandonar Gargantia. Quando as explosões começam a afetá-los, os caras de Pinion ficam sem munição. Então ele chama Hakkad e diz para ela se tornar útil, mantendo-os cobertos até chegarem a um lugar seguro. Distância. Ele então vê que eles estão ficando emocionados e afirma que está fazendo isso apenas para garantir que ninguém mais compartilhe seu tesouro. Enquanto ele se prepara para ir com tudo, Leito continua lutando para acertar um único tiro em Striker e se pergunta por que foi tão cego a verdade da aliança. Quando decide ir com tudo e manda Chamber iniciar o protocolo Neurolink, Chamber se recusa e diz que isso poderia literalmente fritar seu cérebro. Leito então percebe que Chamber ainda está tentando protegê-lo, apesar de tudo, então ele expressa sua gratidão antes de explicar como atualmente eles não têm propósito maior do que impedir que Striker espalhe o método sombrio de civilização da Aliança para Amy e os outros. Após Chamber concordar e ativar o Neurolink protocolo, ele finalmente consegue acertar um golpe em Striker pouco antes de ouvir uma voz familiar e ver Amy voando em direção a ele. Naquele momento, Ortegat acabara de liderar Reed e os outros comandantes até a localização de uma arma poderosa e explica que é a única maneira de manter o povo de Gargantia protegido antes de mostrar a Reed de onde encaixar a chave. Enquanto a arma começa a se carregar, Amy diz a Leito para não se deixar ser morto para que todos possam viver juntos novamente. Mas então ele de repente vê um míssil caindo no oceano. Amy então promete ajudá-lo a derrubar Striker, antes de enviar um sinal para o comandante Worm e sua frota.
Enquanto mudam de curso para alcançar a frota de Kugel, Belos e todos os outros em Gargantia começam a trabalhar juntos para carregar seus antigos navios com explosivos. Com a ajuda de todos os outros comandantes, Ridget reativa a arma para um segundo disparo, e este quase envia Clara para os braços da morte. Ceifador. Em seguida, Striker rastreia a origem da explosão de volta para Gargantia e decide destruir a frota enquanto Leito a persegue. Apesar de ver que eles foram claramente derrotados, Clara ainda diz aos seus colegas sacerdotes para confiarem em Kugel. Mas então, eles veem a frota do comandante Verme aproximando. Enquanto isso, Pinion acabou de perceber que está prestes a ser cercado. Então ele decide armar todos os blasters para explodirem bem antes de Rakkag ligar e dizer a ele para levar seus bolos inúteis para o observatório. Converse. Quando ele chega lá, ela diz para ele não se preocupar, porque o blaster de Ridget está apontando para a torre a seguir. Então ele espera o sinal dela antes de pular. Depois de se certificar de que chegaram a uma distância segura, Ridget recebe o sinal e dispara uma última bomba que destrói completamente a torre. Com a frota de Kugel destruída, Amy decide deixar Leito lidar com o resto. Mas a luta contra Striker começa a desgastar ele, e Chamber avisa que o Neurolink está chegando a um ponto crítico. Nível. Leito então tira um momento para pensar sobre Amy e diz que nunca realmente teve medo de morrer em batalha até ela entrar na história. Enquanto ele deseja que eles pudessem ter conversado uma última vez, Chamber afirma que ele não está mentalmente apto para pilotar o traje, e o ejeta da cabine antes de dizer-lhe para viver plenamente. Striker imediatamente começa a atacar novamente, mas em vez de tentar desviar, ele voa direto por suas explosões e a segura no lugar antes de carregar seu canhão ao máximo e sacrificar-se para destruí-la. Dias depois, as coisas começam a parecer normais novamente a bordo de Gargantia, enquanto todos começam a trabalhar juntos para reconstruir o que foi perdido durante a luta. Enquanto Reed e os outros comandantes supervisionam os membros da frota de Kugel que escolheram se juntar a eles, Bevel inicia uma aula para educar todos sobre as origens de seu mundo para que não cometam o erro de pensar que um androide espacial é Deus. Ao mesmo tempo, Leito volta de uma missão de salvamento e mostra a Belos outra gravação da civilização passada antes de explicar como eles podem em breve conseguir se comunicar com o evoluídos. Sem ameaças imediatas para combater pela primeira vez em sua vida, será que Leito finalmente vai dedicar um tempo para conquistar Amy? Isso é tudo para este vídeo. Deixe um like se gostou e inscreva-se no canal para conteúdos semelhantes. E como sempre, obrigado por assistir. Bem pessoal, esse é o fim do vídeo. Se gostou, comente para a próxima parte, se inscreva no canal e deixe o like. Obrigado por assistir e até a próxima.